Agradeço muito a vossa participação, porque assim pudemos nos conhecer um pouco melhor. Isto é um reencontro entre nós, ou depois de alguns meses, ou depois até de mais tempo. Ahm, e eu queria começar, como disse há pouco, queria começar de uma forma muito sincera por vos agradecer por este tempo que eu tive de baixa. Vocês são pessoas extraordinárias. Muitos estiveram envolvidos. Há aqui, falta-nos um, que é o David Almeida de Londres, que é um jovem, 22 anos, um dos filhos da Paula e do Gil, é um jovem de Deus também. Ele está a trabalhar, vai trabalhar até às 9 da noite, penso eu. Peço perdão. Mas quero agradecer a todos. Vocês têm feito ao longo destes muitos anos um trabalho incrível. E em Jesus, da parte de Deus, vos agradeço, porque acredito que o inimigo às vezes possa lançar, ele tenta nos lançar algumas mentiras, e uma delas que ele gosta é a mentira mesmo de nos fazer acreditar em algo que é precisamente ao contrário. Eu acredito que Deus também está muito grato pelo teu coração, pela forma como tens servido, com o estilo pessoal que tu tens, com a experiência dolorosa, com o teu processo de cura, com os teus limites, que são muito respeitados por Deus, e como a Ana Valide disse, nós temos que ser empáticos e nos respeitar uns aos outros, não é? Nos nossos limites, temos de cuidar uns dos outros. Então, quero vos agradecer porque senti muito amado, muito cuidado, e acho que Deus sente-se muito honrado por aquilo que vocês são. Animamo também. Eu não sei se é Ronga, se é Xangana, não me lembro, calma, mas muito obrigado. É ronga. É Ronga? É ronga. É Ronga, pois. Yeah. Muito obrigado, Telma. Ahm, então, este seria o meu primeiro ponto. Quero-vos falar, como há pouco vocês, um ou dois me perguntaram, mas agora estamos todos. Eu estou bastante melhor, graças a Deus também. Ahm, e eu acredito que a partir de agora o pior já passou mesmo. O pior já passou. Não vou entrar muito em detalhes, não é a altura certa, mas queria-vos dar essas boas notícias. Assim como já disse há pouco, estou muito empenhado mesmo em ficar bem e a não recair, a não reincidir Uhum. num outro burnout. É muito comum isso acontecer. Ahm, Queria, como terceiro ponto, dizer que a doutora Anja está agora a investir nela. Ela tem passado um momento difícil. Se vocês, por acaso, quiserem um dia ligar ou mandar um áudio orando por ela, né, orando por ela, ehm, podem dizer que eu só disse que ela está a investir nela, ela e Deus, né? Não entrei em detalhes, se ela quiser, como é apanágio no reino de Deus, ela própria irá partilhar alguns detalhes mais. Ahm, mas já vejo bastantes melhoras em muito pouco tempo, graças a Deus, louvado seja Deus. Então, eu volto a assumir o CR em lugar da Ângela, e a Ângela, hoje, em reunião com ela, ela disse que se sente capaz de ficar com o gabinete de psicologia. Uhum. Portanto, né, e eu vou-lhe pedir muito para ela treinar uma ou duas pessoas. Há já dois nomes na nossa lista há uns 3 anos, um pouco antes da pandemia começar, só que depois começou a pandemia, tivemos que reestruturar coisas, e é importante nós treinarmos pessoas, não é? Nós não estamos cá para sempre. 89 anos no mínimo, mas depois, pronto, nunca se sabe, né? Eh, e este é mais um ponto. Quarto ponto, eu queria pedir, já tive eu e a Jandira, eh, juntamente
COAV, nós mentoreamos as duas facilitadoras dos dois grupos de apoio à autoajuda que existem em Moçambique, só com pessoas moçambicanas. A Telma esteve sempre ligada e intencionalmente da minha parte, nunca te disse isto, Telma, mas foi intencional, a grupos ligados com Portugal, grupos de apoio à autoajuda, né? Esteve com grupos da Ângela e ultimamente com o grupo de Londres. Então, eu já tive a reunião para ter o feedback dos dois grupos de Moçambique e queria ter, e também tive o feedback da Paulinha, na semana passada, eu creio. Eu queria, portanto, do grupo de Londres, eu queria ter um dia que a Cristina possa me enviar um áudio, e a tia Alda também, um feedback de cada um dos vossos grupos. São Ok. os dois únicos, né, para além da Paulinha. O da Ângela está em stand-by agora, mas estamos a ver uma solução. Se Deus quiser, a Telma vai assumir. Estamos aqui a fazer uma engenharia no bom sentido, depois daremos notícias. Esse não é hoje o objetivo, mas desde já agradeço muito, Telma, está bem? Como eu disse há pouco, a Telma acompanha o CR desde 2013, nunca deixamos de estar em contacto, e ela é psicóloga também, né? É, além de ser teóloga, ser esposa, ser mãe, ser avó, penso eu, sim, ser avó. Pronto, Sim. etc. Yeah. Então, depois falaremos um pouco mais sobre isso. A Cristina e Tia Alda, até ao final da semana, conseguiriam fazer esse áudio? Sim, 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 sim. sim, sim. Já lhe Vamos. envio hoje. E podem pôr, por exemplo, dois aspectos ou três que acham valiosos para o vosso grupo existir e eventualmente continuar a existir, e um ou dois que são difíceis para o vosso grupo eventualmente continuar ou não a existir, né? Vamos Sim. trabalhar com muita transparência, porque não quero desgastar inutilmente pessoas, no caso de não ser de Deus não estar presente, porque as pessoas envolvidas têm falta de não digo falta de respeito e de compromisso, porque às vezes nem é isso. Às vezes são outras situações que nós temos de respeitar, né? Temos que ser empáticos e às vezes temos que dar uma pausa e ajudá-las de uma outra maneira. Fazer mais convívios, porque são pessoas às vezes muito solitárias, pá, não se riem como deve ser há muito tempo e o rir é importante, etc, etc. Então, como CR, temos que às vezes redefinir uma outra coisa. Ok, então este foi o quarto aspecto. O, o quinto e antepenúltimo ponto é deixa-me procurar, né, que eu pus aqui. Livros mostrar um livro. Só um momentinho. Telma, consegues ver que ainda é luz aqui em Portugal? Ainda é dia? Ainda é dia. Uhum. Puxa. Ok. Então, eu em alguns áudios que mandei para alguns de vocês falei neste livro, que é O Pavio que Fumega, e é tirado de um versículo. Aqui está Mateus 12, 20, mas isto foi uma profecia, creio que de Isaías, se não me engano. Vocês tenham muita empatia e compaixão comigo, porque o meu cérebro ainda, ainda se esquece de algumas coisas. Ok, mas um dos profetas disse que o Messias, por exemplo, não iria
apagar, apagar o pavio que estava Como é? quase apagado, né? Portanto, dois líderes feridos, pessoas como nós, cuidadoras de outros, já demos tanto a outros. Às vezes estamos quase apagados e Uhum, há igrejas e denominações que, em vez de nos ajudar ou de ajudar os que deram tanto, acabam com as pessoas, né? Acabam positivamente com as pessoas. E isto não é nada típico do século XXI, desde o primeiro século, desde o apóstolo Paulo, por exemplo. Né? Ele foi abandonado quando estava quase a morrer. Tchau, não te conheço. Né? Dimas, acho que foi Dimas. Dimas foi jogador de Benfica. Ajuda-me se há um Dimas na Bíblia. não sei. Segunda a Timóteo. Seguiu o presente século, abandonou. Bom, se não for Dimas, eu vou ler depois digo. Mas houve várias pessoas que o abandonaram. Então, este livro, a Berta Pérez, é uma missionária colombiana casada com um pastor espanhol. Eles foram missionários aqui em Portugal há muito tempo e estiveram num dos ministérios de cura interior, onde eu estive muito envolvido também na altura. E depois de muitos anos, eles foram-se embora do país e ele, o Roberto, entrou numa depressão muito profunda. E aí começou uma crise denominacional. Portanto, aquelas imposições de mãos, Deus, é agora, cura agora, Senhor, nós queremos, tu és Yahweh Rafá, tu és o Deus que cura, é agora, nós temos fé e tal. Todos tinham fé, menos o homem da depressão, parece, né? Então ele passou por grande sofrimento e eles escreveram um livro muito interessante que está a ser usado no meio secular em Espanha. Em Espanha. Uhum, E ela já foi chamada e faz parte de uma cena qualquer da Câmara de Madrid e trabalha com cuidadores. Claro, não vai falar dos versículos bíblicos, mas muitos lá são católicos e aceitam, não é? uhum, Então, um dos objetivos da nossa reunião, tão importante como os outros, é se vocês gostariam de, até ao fim do mês, ouvir Deus, no sentido de perceber se Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer que tu participes num grupo que, se for da vontade dele, vai ser aberto a partir de meados de setembro, um grupo semanal nosso, nosso, entre nós, talvez mais uma outra pessoa possa vir a entrar no grupo. A tia Alda e a Ângela fizeram um roteiro, são dois roteiros diferentes, e iremos usar um deles para este livro, já há uns tempos atrás. E este grupo de cuidadores há muitos anos que dá, uns há mais anos, outros há menos, mas nós precisamos de ter um tempo. Eu tinha pensado em termos. O pensamento que eu tenho, se for de Deus, será entre meados de setembro até finais de janeiro, com uma outra interrupção, como é natural, para Natal, para essas coisas assim, está bem? uhum, Vou-vos ler rapidamente o índice. Capítulo 1, tempos difíceis. 2, sinais de alarme. 3, a síndrome de burnout. 4, pode um cristão sofrer depressão? Ponto de interrogação. Até rima. 5, se quiser ajudar. 6, dívida de honra. 7, quem dá aos pobres empresta a Deus. Vocês sabem que isto é um versículo em Provérbios. 8, perigos da perda de identidade. A nossa nova identidade, né, por causa de rótulos que liderança nos põe. E cada vez há mais liderança feridos, frutos de divisões, de divisões, de divisões, estão feridos e ferem. As pessoas feridas ferem.
Capítulo 9. A dor é boa ou má? 10. Ele não recicla, ele restaura. 11. Para conselheiros. 12. Anjos no meu caminho. 13. Em caso de perigo de vida. 14. Abuso. 15. A síndrome de Estocolmo. E depois há uma conclusão. Há aqui bibliografia recomendada. Acho que será bom para nós. Ouçam Deus. Se for da vontade de Deus, eu até posso estar a falar já contigo, ou pode falar nos próximos 5 minutos, e iria sugerir-te que, se Deus te chamar para isso, que tu ouças bem, se não será importante. Imagina que tens 3 ou 4 ministérios na igreja, se não será importante parares alguns para poderes mesmo investir em ti durante este tempo. Parar alguns, não digo parar todos, percebem? Uhum. Porque senão poderá ser pouco útil para ti, ser mais um para a lista. Por exemplo, se tens ministérios de eventos, ok, isso é um evento, mas tens um ministério em que estás a acompanhar a pessoa, um ministério, um trabalho, não sei o quê, esta palavra de Deus seria para que o pavio não se apague ou a cana quebrada não seja esmagada, não sejamos esmagados, né, pelo nosso próximo, e os mais próximos são os filhos de Deus, os crentes super espirituais, alguns até, mas enganados, porque ninguém sabe tudo, né? Nem eles. E então o que eu vejo é que algo altamente espiritual é o descanso, é o sábado, altamente de Deus, o sábado, para Deus, para ti, para mim, e se calhar para mais um ou outro que vai entrar neste grupo, está bem? Uhum. Estamos quase a chegar ao fim. Iria dar 1 minuto a alguém, 1 minuto, o máximo, a alguém que queira dar um feedback desta reunião, está bem? Pode ser menos, pode ser 10 segundos, não há problema. E depois terminamos com a oração, tá? Ou podem fazer também alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta, Danilo. Uhum. À semelhança dos outros grupos que nós já tivemos, nós vamos ter um roteiro, não é? Uhum. E iremos também adquirir o livro. Sim, boa pergunta. A Berta e o Roberto vão estar comigo quinta de manhã, se eles estiverem aqui em casa. Eu já era para ter ido à Espanha, à casa deles, mas depois ia queimar mais umas férias. Pensei, é melhor, porque as férias, pronto, eu também queimava, né? Era mesmo viciado. Estou-me a curar desse vício de não parar e trabalhar. É uma fuga, né? É autoestima na base errada. É autoestima pelo fazer, em vez do ser, né? Da minha identidade. Uhum. Então, ela vem e vai já trazer 10 livros. Eu tenho mais 2 aqui que eu comprei quando ela o apresentou aqui em Portugal. Portanto, dará para. Eu e a Ávila podemos ficar com um, então dará para 11 pessoas. E se alguns forem casais, ou noivos, ou namorados, no futuro, podemos até fazer 2 grupos. É isso que a gente tem de perceber, é o que é que Deus quer. Eu gostava de ter este grupo junto, Uhum. mas imagina, por exemplo, eu tenho pensado, Deus tem trazido muito o pastor Jorge Rodrigues, que muitos de vocês conhecem. A igreja Uhum. dele Sim, seguiu o sim. Sérgio de perto muito tempo. Ele esteve, ele e a esposa, numa depressão
gravíssima durante um ano, internados dentro do desafio jovem, e voltaram, não a 100%, porque depressões profundas provavelmente não se curam, voltam, têm tendência para voltar. Então, tenho pensado nele. Ele é um homem muito sensível para estas coisas. Uhum. E Deus vai falando. Então, pode ser que Deus queira dois grupos, mas todos somos pessoas de top, pessoas com coração. Vocês viram, todos ouvimos os valores mais importantes para nós, não é? Claro, estamos todos em obras, como alguém também disse. Agora, eu queria um, mas eu não sou Deus. Nós queremos é que a vontade de Deus seja feita. Poderão ser dois. Uhum. Eu posso. Hum? Eu gostava de ler os valores, eu escrevi, achei muito interessante, eu escrevi todos. E é assim, o pastor Danilo pediu que cada um de nós dissesse dois valores importantes na nossa vida atual. Paulinha Almeida, respeito e compromisso. A Telma, sinceridade e amor. Benedita, honestidade e compromisso. A Cristina, honestidade e inclusão. Ana Valido, humildade e empatia. A tia Alda, compromisso, confiança e compaixão. Zé Elias, respeito e generosidade. Nau, sinceridade e honestidade. E o pastor Danilo, gratidão. Eu achei que foi profundo cada um deles, por isso é que eu escrevi. Muito obrigado, Paulinha. Muito fixe, Paulinha. A nossa bispa de Londres. Eu chamo de bispa, mas assim, mas ela já me disse, não me trates por bispa, por favor. E eu, tá bom, ok. Quis ver o ministério de supervisão que ela tem, né? Yeah. Eu tenho um problema, eu escrevo tudo. Eu gosto de escrever. Muito bem. Também! É minha tia, pronto. Até há bocadinho estive a ver neste caderno uma reunião que tivemos em 2014, ainda está neste caderno. Está a ver? Então há mais pessoas, que bom! Foi como o Espírito Santo disse a Abacuque para escrever a visão, de maneira a que a malta cheia de pressa a correr pudesse olhar e ver a visão escrita, né? Temos de escrever realmente, porque estamos todos a correr. Ok, queridos, mais alguma pergunta? Bom, eu gostaria de fazer a pergunta em relação ao livro, né? Esse livro é O Pavio que Fumega. E, bom, aqui eu não sei, eu vou procurar, Eu não penso sei que depois como é que não deve seria. estar. Não Diz? deve estar aí, Telma. Penso que não deve Não. estar. Eu vou Ok. falar com eles sobre isso, vou já tomar nota para não me esquecer. Eu creio que eles vendem também por aquelas plataformas tipo Amazon. Ok. Pelo Ok. menos têm em espanhol e em português, devem ter em inglês também, porque Deus usou uma igreja e um ministério aqui nos Estados Unidos para a cura do Roberto e para uma nova formação na área da saúde mental que a Berta fez. Então, talvez também já esteja em inglês. Não te preocupes, havemos de conseguir. No último, há de haver uma solução de Deus. Telma. Mas, Telma, encorajo-te muito mesmo a doseares. Está bem, Telma? A doseares. Doseares, perdão, a ouvires Deus, né? Porque ao ter Sim. tudo, não é? E se, por exemplo, pegares num grupo de apoio, imagina que Deus nos faz sentir que devemos fechar um dos grupos, ou da Cristina, ou da Tialda, imagina. E, por exemplo, poderemos juntar essas pessoas contigo, por exemplo, não é? E isso já é um grande trabalho. Agora, não quer dizer que não faças também, que não entres também no nosso, mas eu não sei como está a tua vida toda, não é? Exato.
Uhum. E é isso que temos de fazer, pessoal, é de cuidar uns dos outros. Uma coisa que, infelizmente, às vezes notamos que não está em Atos 1:8 é que nós devemos, como é que está lá? Quando falamos de missões, é orar, dar para missões e ir, não é? Orar, dar e ir, em Atos. Mas também falta o quarto paradigma que já muitas igrejas e organizações fazem, que é o cuidar dos que servem. Mas há muitos que não fazem nem querem saber. Enviam com muita fezada grandes promessas. 3 meses depois acabou-se, já se esqueceram, Deus, entre aspas, lhes disse para eles fazerem outras coisas e o missionário tem de comer mandioca todos os dias até que acaba a mandioca. E acaba depressa. Uhum. A mandioca é um bom alimento, mas, quer dizer, é um dos melhores que existe, mas... Ok, então temos de cuidar uns dos outros. Esta pregação toda era para dizer, cuidar uns dos outros. Yeah. Se não houver mais perguntas, então vou pedir à Telma, está bem? Para terminar com a oração. Confirmem-me depois, se possível também até ao final do mês, podem já confirmar hoje, que Da vou também semana. orar como Da semana ou do mês? semana, hoje é terça, né? Hoje é terça. Se quiserem, epá, isto aqui, claro, nós como é que se Deus quiser, nós vamos fazer parte do grupo se Deus quiser, vamos para a cidade tal, se Deus quiser, né? Obviamente. Força aí, Telma. Oremos, querido Deus, querido Pai, queremos te agradecer por estarmos aqui em comunhão, tratando das nossas vidas e das nossas emoções e do trabalho que nós vamos fazer para ti, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a poder fazer o trabalho com a tua ajuda, reconhecendo, Pai querido, que só tu podes nos indicar o melhor caminho de poder fazer a tua obra, Pai querido. E ajude-nos, ó Pai, a ter em mente que nós temos que estar bem conosco mesmo. Telma, deixamos de te ouvir. Deve ter caído a internet dela. Está parado. Tá. Telma já entrou? Está a voltar, acho eu. Não. Tá? Possamos entender, Pai querido, melhor aquilo que tu tens para nós. Em tudo entregamos diante do teu trono, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Em paz. Amém. O nosso coração pertence a Deus, que é de onde vêm todas as fontes da vida. Deus abençoe, pessoal. Bom descanso, que é algo muito espiritual. Obrigada. Obrigada. Vamos Beijinho juntos. a todos. Um beijinho a todos. Beijinho. Bom descanso. Bom descanso. Obrigada. Boa semana.